Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então pega sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já estamos no finalzinho deste sexto bloco, que é a respeito da ordem no culto, e vamos dar início hoje ao capítulo 13, que fala sobre um dom especial. No capítulo passado, Paulo falou de vários dos dons, e agora ele diz que existe um dom mais excelente. Este dom é o dom do amor. O amor ágape, aquele amor absoluto que foi demonstrado na cruz. Aquele dom que é amor que se manifesta até pelas pessoas que são indignas de receber a salvação, porque o Senhor morreu por todos. Não só pelos que se acham dignos, mas por aqueles que às vezes nós dizemos que são indignos. Jesus não pensou se era merecido ou não era merecida a salvação. Jesus pura e simplesmente morreu por eles. Este amor é um amor que procede de Deus, porque Deus é amor. Ele vê estas pessoas não como pessoas que merecem receber ou não receber. Ele vê como objeto do amor de Deus, aqueles pelos quais Cristo morreu. Então deve ter algum valor nisso. O valor é o amor de Deus. O amor que não busca nada para si mesmo, apenas o bem daquela pessoa pela qual se sente amor. Amados, é muito fácil você ficar fascinado por grandes discursos, grandes palavras, etc. A língua dos homens e dos anjos, ele está falando aqui, é o dom de línguas. É muito fácil ficar hipnotizado por isso, porque é uma coisa diferente. O homem se deixa levar pelo falar antes do que pelo fazer. E nada mais é este falar estas línguas do que um mero som. É isso que Paulo fala. É apenas um som, não tem valor em si. Ele diz, se não tiver amor é como um metal que é um símbolo que retine, é um símbolo que soa. Esse sino que tine, que ressoa, é um material, misturado de cobre e zinco. Eles usavam essa mistura de cobre e zinco muito raramente. O mais comum era o bronze. O bronze era mais comum. E é interessante que este bronze também tinha uma mistura de cobre e estanho. Ele está se referindo a um gongo que ecoa. Então, se não tiver amor, é como se fosse um gongo que está fazendo simples barulho, nada mais do que isso. Um metal que produz um som alto e estridente. Este som, que era produzido por um metal alto e estridente, ele era conhecido em Corinto. Por que era conhecido? Porque eles usavam um objeto, um gongo, muito parecido com isso que o Paulo está descrevendo, que o apóstolo está descrevendo, nas cerimônias que os devotos do deus Dionísio ou da deusa Cibele faziam. Então, nada mais do que um barulho feito, mas que não tem muito sentido. A melhor linguagem, seja no céu, seja na terra, dos homens ou dos anjos, sem amor é apenas barulho. A profecia
que é a segunda colocada. Lembram, no vídeo passado nós falamos que o apostolado vinha em primeiro lugar e depois vinha a profecia. Mesmo a profecia sem amor, ela não tem valor nenhum. Todos os atos de misericórdia, de dedicação, distribuição de fortunas, tudo, mesmo que você esteja sendo entregue como martírio pelo fogo, que era, né, uma das piores formas de morrer, né? Nada, todos os mistérios, tudo aquilo que se pode obter da revelação de Deus, a ciência, toda a sabedoria, seja divina, seja humana, todo o conhecimento que se possa ter, nada disso, nada, nenhum dom, sem amor significa alguma coisa. Nem mesmo a morte mais penosa, que é a morte pelo fogo, nem mesmo os maiores atos de caridade, de sofrimento, nada disso substitui o amor. É isso que Paulo fala já no início do capítulo 13, é onde ele está falando sobre o dom maior, o dom do amor. E ele passa agora a falar sobre as virtudes do amor. Então ele começa a dizer, como ele começa a trazer pela palavra várias das virtudes. A paciência, que é uma capacidade infinita para suportar as coisas. Não se perde o domínio, né? As pessoas estão centradas e elas não se perdem, elas não se deixam levar por aquilo que está acontecendo, não perdem a cabeça. A benignidade também, que é essa reação com bondade, mesmo aos que se maltratam, né? Aquele que ama, não se aborrece com o sucesso dos outros, muito pelo contrário, ele até prefere, ele até acha bom, ele fica feliz, ele fica retumbante, ele regozija se os outros têm sucesso. Mas se ele tem sucesso, ele não se ensoberbece, ele não se orgulha, ele não fica arrogante, ele não tem um comportamento inconveniente, o comportamento desonroso, indecente, um comportamento que vá provocar vergonha. Ele não procura os próprios interesses, ou seja, ele não é egoísta. Além disso, além destas todas características, Paulo continua. Ele diz assim, ele não se exaspera. Ele trata todas as pessoas com equanimidade. O que significa isso? Ele trata todo mundo com igualdade. Ele não se ofende facilmente, ele não pensa mal das pessoas, dos outros, ele não julga apressadamente, mas ele está sempre pronto a pensar o melhor das pessoas, não imputando mal algum a elas. Ele não leva em conta o mal que é feito contra ele ou que é feito contra qualquer outra pessoa, mesmo que ele não goste muito da outra pessoa, ele não se alegra com o mal feito aos inimigos. Sua alegria está na verdade, com a verdade. Na verdade, ele se alegra com ela. Ele se alegra com a verdade de Deus e com a verdade do Evangelho. O amor é aquele que tudo sofre. A palavra diz que ele encobre ou esconde, ele desvia, ele suporta, apaga tudo aquilo que em outra pessoa é desagradável. Então ele tudo sofre, ele tudo aguenta, ele tudo crê,
levando em conta as circunstâncias e a ver nos outros o melhor que essas pessoas possam oferecer. Ele está disposto a conceder o benefício da dúvida. Será que ele fez isso por mal? Não. Ele leva em conta o benefício da dúvida. Não, provavelmente ele não fez isso por querer. Então, ele não vê maldade nas pessoas. Ele tudo espera e tudo suporta. É uma esperança no futuro, recusando-se a aceitar fracasso como sendo a palavra final. Portanto, ele olha para frente e o que ele está vendo lá na frente é a vitória final pela graça de Deus. Ele suporta as coisas, uma constância no seu comportamento, ele tem uma fortaleza de comportamento, ela é positiva, ativa, é como um soldado que no grosso da batalha, na parte mais renhida da batalha, ele suporta, ele aguenta, ele não fraqueja e ele não deixa de lutar. Ele suporta como um soldado que está mantendo a sua posição. O amor nunca falha. Amados, o amor jamais acaba. E como em Cantares está escrito, as águas, as muitas águas, dizem Cantares, né, não o podem apagar, mesmo estas muitas águas. Todos os dons e todos os conhecimentos, diz Paulo, são parciais. Eles ainda não estão em profundidade. Ele ainda não está aparecendo absolutamente tudo. Paulo diz que um dia nós vamos ver isso face a face, em realidade. Né? Não é como uma criança, por exemplo, que se comporte como criança. Paulo diz que isso ele fazia quando era criança. Mas hoje os maduros na fé não se comportam de forma diferente. Né? Eles se comportam de uma forma constante, de uma forma com amor, de uma forma com vistas à realidade. Mas e se essa realidade ainda não aparece? Pois é, Paulo diz que essa realidade ela é vista como que num espelho. Ora, chegará um dia em que nós vamos ver de forma mais perfeita possível. Hoje nós não conhecemos tudo. Hoje Deus ainda não nos revelou todas as coisas. Nós ainda não conhecemos. Nós estamos andando em direção a conhecer absolutamente, profundamente todas as coisas. Isso vai acontecer lá no final, no plano de Deus, quando o plano de Deus estiver perfeito, quando o plano de Deus estiver sendo realizado, a última etapa do plano de Deus. Né? Quando se chegar a essa consumação, tudo que é parcial, tudo que é provisório, tudo que é imperfeito, ele vai se acabar. E aí nós vamos ver em realidade. Não mais como se nós estivéssemos olhando por um espelho. Aqui eu preciso dizer o seguinte, por que ele está usando essa imagem de um espelho? Hoje os nossos espelhos, quando nós olhamos para um espelho, a imagem é muito boa. Ela reflete quase que a realidade. Quase que a realidade ela está refletida ali no espelho. Mas naquela época, os espelhos eles eram feitos nas superfícies de metal polido. Então eles pegavam um metal, eles poliam esse metal e aí refletia. Portanto, o espelho não era tão bom, ele não dava para enxergar muito bem. Aliás, Corinto era um local onde os seus espelhos eram ainda mais famosos porque eles ainda eram de melhor qualidade. E poucos cristãos podiam comprar, porque era muito caro, né, um espelho. Mesmo assim, o reflexo não era muito boa. Isso significa que a gente está olhando
como se estivéssemos olhando por um espelho corinto, um espelho que não é muito bom, um espelho que dá para enxergar, mas não dá para ter certeza de como é que é. Portanto, a nossa visão é uma visão meio anuviada, é meio que embaçada, né? Mas vai acontecer um momento em que tudo isso se tornará visão perfeita, porque nós estamos vendo não através de um espelho, mas estaremos vendo face a face, né? Esse conhecimento perfeito, ele vai acontecer no momento em que nós conhecemos tal qual nós somos conhecidos de Deus. Conhecimento de Deus que nós temos é um conhecimento ainda parcial. Paulo ainda tinha um conhecimento, ele diz, e que esse conhecimento, à medida que ele vai conhecendo mais, ele vai enxergando melhor, ele vai aumentando esse conhecimento, vendo de forma melhor. Mas, ao contrário do que acontece com as pessoas em relação a Deus, Deus tem um conhecimento perfeito nosso, porque Ele não está vendo por um espelho, Ele nos conhece como nós somos. Aliás, Ele nos conhece ainda melhor do que nós nos conhecemos. O nosso conhecimento de Deus vai aumentando à medida em que nós vamos nos aproximando de Deus. Ao final, Deus vai revelar o seu enigma, vai revelar, né, essa charada, essa situação em que nós não vemos com absoluta clareza, né? E aí, quando nós virmos de forma distinta, né, não como num espelho mal feito, né, nós não precisaremos nem de visão, porque nós conheceremos profundamente. Este é o sentido de Paulo neste momento aqui em que ele está falando sobre o dom maior, que é o dom do amor. Muito bem, Paulo então fecha esse capítulo dizendo que existem três coisas importantes, apenas três coisas importantes e principais: fé, esperança e amor. E ele diz que dos três o amor é maior. A fé é aquela fé central do viver cristão, na palavra, na verdade, né? A esperança de tudo aquilo que nos foi prometido seja realizado, e nós sabemos que vai ser realizado. Mas o amor, o ágape, este sim, este está na posição maior, na posição suprema. Amados, este é um capítulo muito importante e que o Espírito de Deus possa trabalhar profundamente no coração dos amados a respeito do amor ágape, o amor desinteressado, o amor cristão. Aquele amor que se revelou na cruz, né, através de Jesus, que veio diretamente do trono de Deus. Amém, amados? Bons estudos.